você volta com ela para ver se você precisa. Ou você sempre volta de uma maneira diferente. Né? Eu volto de uma maneira que você o tempo todo você está prestando conta do seu chefe e o que você está fazendo. Ou você está fazendo de outra forma. Né? Você tem que estar caminhada de cada um. E dá o direcionamento, porque eu estou começando. Quer falar? Isso, da mesma maneira, você pode ficar, pode causar um estrago. Aí já basta ser um autoritarismo, né? Autoritarismo. Que é uma das coisas mais perigosas que a gente tem. Existe um ensino mútuo, né? A gente tem os dois lados da lógica, né? A gente tem pessoas boas, muita gente boa, trabalhando, usando de maneira inteligente e prudente a autoridade, mas tem pessoas usando essa autoridade, esse poder de influência em relação ao outro de maneira equivocada. Né? Basta a gente ver o que está próximo da gente acontecendo em termos, né, políticos, econômicos e termos mundiais. Então, esse recorte, especialmente nos países, né, que têm o chamado poder autoritário. Né? Então, só a gente pensar, só a gente prestar atenção no que está acontecendo no mundo todo, que não for usar como é. Né? Então, eu estou muito aprendendo. Então, Deus dá autoridade ao tipo de missão, né? Isso não está no adianta a gente apontar o dedo, falar fazendo, que esse desejo está fazendo, tá? Falar com a empresa, né? Tá? Com o chefe, e a gente aponta o dedo, esse cara chato, autoritário, não aceita a opinião de ninguém. Ele que manda para o garoto, então a gente tem que pensar um pouquinho por quê? Porque essa questão, ela está pertinho da gente. Ela pode estar na nossa família, a mentalização. Né? Como é que está tratando o filho, como é que está tratando a esposa, como é que está tratando o marido, como é que está tratando o seu vizinho, você como profissional. Como é que você está com o seu colega do lado? Eu estou pertinho, gente. Está longe, não. Então, nós vamos contar o período, não, porque estamos próximos também. Né? Lembra da parábola do treinador, quando nós falamos da parte que semeou entre as pedras, né? E que nasceu, né? Aquela frutinha. Mas que ela não prosseguiu, porque além de ela não ter raiz, né, não ter se solidificado, o que acontece? Tem um desvio, né, que abafa tudo. É assim, é a gente com a questão da autoridade. Dessa influência, nós temos em relação ao outro. O tempo todo. De maneira que nós podemos construir com autoridade, nós podemos destruir. Né? Lá atrás, vamos lá? Tá vendo? Eu tenho a oportunidade de participar do caminho, do povo. É isso que o Zé coloca para a gente. Vamos dividir as nossas experiências. Vamos dividir o que a gente tem, vamos compartilhar. Vamos ver se a gente tem aqui. Tá? Eu acho interessante essa parte da autoridade com relação ao próprio, porque muitas vezes a gente pensa assim, né, quem está no cargo, colocar um cargo superior, né, digamos assim, uma coordenação, ou até mesmo um presidente, vamos falar assim.
maior. Só que é uma carga muito grande também. Então, por exemplo, no caso, sou coordenadora pedagógica. Eu vejo como muito mais uma prova, assim, muito mais pesado do que se eu fosse subordinada a alguém. Porque você acaba ligando tempo, né? Num momento de outro, você tem que estar sempre ali, esperando qualquer coisa acontecer. Então, é muita flexibilidade. E às vezes acaba até sendo pesado demais. A gente trabalha em escola, a gente tem que ter muito isso. Em trabalho em escola, a gente vê a questão da autoridade, né? É fácil a gente fazer uma aula dela, porque eu tenho muito grupo, né? Eu desafio alguns, né? E de repente aparece uma coisa, você está deixando 1000 situações em determinado momento, né? Você se depara com o mau uso da autoridade o tempo todo, né? Equívoco em relação ao que você pensa o tempo todo. Porque a autoridade você tem que colocar em prática o que você pensa, não é isso? O que você pensa. E na verdade nós nos deparamos com as situações com os pais, com os alunos, com os colegas, com os professores, com os coordenadores, eu vejo um processo de mão dupla. Eu acho que o processo de autoridade, para ele se tornar um processo de liderança, para a área experienciada, você tem que aprender a ouvir, você tem que determinar, você tem que estar no processo de abertura para a aprendizagem. Porque se você colocar, se eu for colocar numa posição em que eu preciso do resto da minha realmente vira uma autoridade e não vai promover crescimento. Porque tanto a autoridade como o processo de estar sob a autoridade de alguém, é processo de aprendizagem. Não tem outra forma, né? Da mesma maneira que a autoridade, quando a gente gosta, eu acho que a autoridade em si é um processo, basicamente, para mim, de aprender a ser livre. E uma prova para a sociedade como uma liderança. Liderança já grande, muita coisa. Da mesma maneira, quem tem essa autoridade em relação ao outro, né? Quem está no momento de inferioridade, também fica na conta. Né? E esse aprendizado é exatamente isso, é devido E é aprendido. Né? Quando a gente tem uma pessoa que a gente está pronto, isso. E eu penso interessante que o outro se deve ter essa autoridade como essa usando, né? Essa autoridade, essa doença que você tem em relação ao outro, né? Na família, no trabalho, como é que você percebe esse marido? Essa influência horrorosa, né? Pelo lado muito interessante, muito interessante na vida, o lado positivo da influência, mas você tem também o outro lado, né? Como é que a vida influenciando os nossos jovens através da música? Percebe isso? Né? A situação, o filho tem autoridade, tem um microfone na mão. Ele tem um microfone na mão, com milhares de jovens ali, em volta dele, né? Ouvir ele cantando, pode chamar de música, né? Pode chamar de música. Você tem várias maneiras de influenciar o outro. Que mais existe, né? Sempre presta atenção no que a gente fala. Dentro de uma situação de um micro, ou seja, pequenininha, na família da gente, ou numa situação bem mais ampla. Você tem autoridade? Qual mal você consegue, né, contribuir com isso?
tem uma visão grande, extremamente conceituada do mundo. O que ele está fazendo com a comunidade dele? Ele consegue contribuir para esse dia nosso? Né? Ele tiver os ganhos e ganhos dele, ele usou o quê? Da autoridade. Não usou em nenhum momento de água. Ele usou a capacidade de liderança, de influência que ele tem em relação ao outro. Né? Que promessa que foi Bolsonaro? A gente vai entender um pouquinho. Se nós tivermos uma boa atividade, não vai valer nada nesse mercado, simplesmente tamanho. O progresso só vai acontecer à medida que cada um entender conscientemente o papel. Eles que estão andando, eles que andar. Cada vez progresso. Por isso a gente vê que os grandes líderes mundiais não chegam para saber o que eles vão fazer. Né? Você está impedindo ou contribuindo. Está impedindo o mal ou contribuindo para que esse mal aconteça. É um mal causado por algo que também as pessoas fazem. Então, quando tem um carinho, ele toma, eu tenho que deixar de fazer, deixa eu fazer, ele mesmo, também fez mal, mas o fato de poder fazer pode ter. A unção é também interessante, né? Você tem a oportunidade de fazer, mas preferiu permitir, né? E depois a gente diz o seguinte, a gente tem que responder para Deus. Então, vamos responder para a própria consciência da gente. Para a própria consciência da gente. Né? E a gente concorda que ela precisa passar uma e eu. E o estado anterior do passeio, que chamou esse conjunto, né? E aí eu tenho algumas vantagens do livro Mundo Discutido. É uma lição para a gente viver. É uma lição de liderança, né? Que é passada, né? É uma lição do que é a autoridade, né? Então, esse livro também, eu leio esse livro, e agora também estou lendo. Deve ser só que estou lendo que está no livro. Então, vale a pena a gente ler esse livro de verdade, marcar, visitar, e ler os pouquinhos, de uma vez, para a gente entender todo esse processo. Então, o que é falado nesse livro o tempo todo? Né? Poder é a qualidade de forçar ou coagir alguém a fazer a vontade, por causa de sua oposição ou por mesmo que a pessoa preferisse não fazer. O que ele está falando isso? Porque quem dá a autoridade como poder. Aí eu preciso de dar a autoridade como poder. Então, poder é a faculdade de coagir, de forçar alguém a fazer o que você quer, mesmo que ela não queira, mesmo que ela não queira fazer. É uma coisa mais perigosa no céu. E aí você tem um líder, e a gente sabe que nós temos vários líderes, né, que têm a sua autoridade, que forçam as pessoas a fazerem também. A pessoa na sua credibilidade está fazendo mesmo. E mesmo diante de uma situação, nem é credibilidade, não tem como sair. Olha o que a gente está vivenciando, novamente, o desenvolvimento econômico e político, que às vezes fica sendo forçado a tomar determinadas decisões que não é o que a gente queria. E estou falando de decisões assim, que vão de encontro ao nosso bom caráter humano. São pessoas que nós somos forçadas a fazer que caberiam para a gente,
atual situação de autoritarismo que a gente vive, nos postos assim, né? Dentro do carro chefia, das empresas, eu sei lá onde a gente quer fazer dele, como é que nós fazemos algo que a gente, na verdade, não é que a gente é melhor, mas porque você é quase fazer isso na situação. Autoridade é uma habilidade de levar as pessoas a fazerem de boa vontade o que você deseja. Não é o que você quer, não. O que você deseja. Né? Porque o que quer ficar automático. O que você deseja, não. Né? E a gente só consegue isso através dos nossos desejos. Através dos nossos bons desejos. Porque a liderança, né? A autoridade, a liderança, ela só é positiva através dos bons desejos do líder. Né? O líder tem que dar, tem que se ver, né? Porque não é aquele que pega e manda fazer, ele faz junto. Às vezes ele não faz tanto, né? Conversa fazendo, porque você tem que pedir a função com você. Né? Mas ele é o tempo todo ali, né, contribuindo para que o cliente seja legal, contribuindo para que esse trabalho seja legal, contribuindo para que a outra pessoa cresça como ser humano, como profissional, né, como gente. Esse é o papel dele. Mais uma frase, né, do mundo de Jesus. Eu acho essa frase dele muito linda, né? Para que a gente possa colher bons frutos, para que a gente possa colher de bom, a gente quer, a gente deseja para mim e para os outros, para o coletivo, você sempre tem que estar o tempo todo cuidando, né? Assim que a gente faz a condição, a gente cuida todos os dias. A gente sabe o que está acontecendo, né? Mas a gente não faz pela pessoa. A gente promove o crescimento desse indivíduo. Olha que frase legal. Quem não lê esse livro, lê, e vai entender o que é a autoridade, o que é um indivíduo que está hoje numa posição de governo, entre aspas, né? O que é um indivíduo líder? E aí a gente tem a frase que queremos desvalorizar. E é isso que a gente está fazendo. Se você está numa posição de liderança, ou não. Sorri para os outros. Mesmo que você não queira sorrir. Mesmo que você que seja uma professor que a gente não queira sorrir. Gente, sorrindo se mancha uma situação complicada. Ele se mancha quando você chega sorrindo, quando você chega de bom humor no seu local de trabalho, em casa, numa instituição, a gente de repente desmancha uma situação que poderia acontecer, que não seria agradável. Né? E que a gente leve tudo isso para casa. Acho que foi o último mesmo. Não. Eu acho que tem agora. Essas outras, a Camé, eu não coloquei ela no primeiro slide. Porque essas outras, elas incluem os abolicionistas. Né? Os abolicionistas que contribuíram e lutaram também para a libertação espiritual. Então, e a gente, como nós falamos que trouxe autoridade, do bom uso da autoridade, do mau uso quando a gente transforma em autoritarismo, em poder, né? Aí eu coloquei essa forma, que é através dos autoritarismos que estão contribuindo, né, para a libertação desse cristão. Porque a gente vendo a história do Brasil, estudando a história do Brasil e do mundo, né,
né, a gente vê as situações ao longo da história do mundo da autoridade, né, de forma diferente da autoridade. Aqui ela foi usada de uma forma diferente que é usada hoje. Hoje nós temos ainda o indivíduo para a autoridade como poder. Então vamos na casa deles, vamos na visão, para a gente finalizar. Então que a gente faça isso, né? Que a gente possa ouvir o texto todo mesmo, como se fosse da lei de raiva. Da lei de raiva. Não é que ficar bem imposto, mas é melhor você fazer isso, porque você contribuir para uma situação, né, que não seria tão positiva. Né? Então é bom que a gente aprenda com isso. Sorrir a hora que a gente chega no trabalho, né? Sorrir a hora que a gente chega na instituição, que a gente frequenta, né? Porque isso é o que a gente está falando. Todo ódio e o amor dele. Vou ler a frase para vocês entenderem um pouco, para a gente finalizar. A paz começa com um sorriso. Sorria 5 vezes por dia para alguém a quem você não gostaria de realmente sorrir. Não é fácil, não. É melhor do que isso. Mas você está rindo para mim. Aí fica o coração calado, né? Fica o coração calado. E de repente a pessoa, né, finalmente provocar uma situação, esse coração calado. Faça isso pela paz. Não é isso? Ela falou que faça isso pela paz. Então vamos declarar a paz de Deus e acender a luz e acender o mundo e dos corações todos os homens, todo o ódio e o amor pelo poder. É só assim que a gente paga o mal, a gente paga o mal com a atitude positiva. A gente paga o mal com amor. Né? Você paga o mal com a mesma intensidade que a gente chegou, resolve não. Porque a gente só vai multiplicar. Então, que a gente multiplique bem. Obrigada.
Bom dia, tem a autoridade, né? Fazendo um play, alguém primeira vez? Não. Alguém nunca tinha contato com o Espírito? Você gosta disso? E tem que fazer aquela lembrança aqui. E ele me Espírito, né? Ele pergunta e resposta, que Kardec fez todo esse levantamento com o Espírito para ter uma visão filosófica, moral, científica da doutrina. Eu quero passar aqui só para a gente explicar. Vamos mudar aqui no passado? Posso mudar? Pode ser. Fica bem. Como posso dizer só? Porque na semana passada eu falei que orgânico e inorgânico. O inorgânico está aquele que fala que não tem vida, não se reproduz, né? São substâncias. Esses casos cada vez inteiro, não se modificam por agentes externos, não por vontade própria. E já os orgânicos não, tem vida, se reproduzem, eles fazem de alguma forma contato com o externo. E importante a gente relembrar que nós falamos sobre fluido cósmico universal. E a pergunta diz: existe alguma diferença entre o que é orgânico e o que é inorgânico? E aí, o Espírito responde que existe uma substância que vai dar essa gravidade. Não há uma diferença na base, na origem de orgânico e inorgânico. Todos eles são formados por substâncias chamadas primeiro, tudo é formado pelo fluido cósmico universal, que é o elemento primário na formação de toda a matéria. Então, tudo, qualquer coisa é feito de fluido cósmico universal. Vai mudar? Pode ser. É só uma religião. Pode ser. Aí vem uma pergunta: qual a causa da animalização da matéria? A animalização tem o sentido da ânima, que é vida, ânimo, coragem, força, vitalidade. E aí vai fazer a diferença do inorgânico para o orgânico. Então, é a união dessa matéria com o princípio vital, o fluido vital. Aí vai fazer a diferença. Agora, esse fluido vital, da onde vem também? Do fluido cósmico universal. Então, esse fluido cósmico, ele pode se modificar, ele pode assumir esse papel, dando vida a um ser que passa por esse orgânico ao invés de inorgânico. Então, responsável pela atividade e movimento. Então, o fluido vital, princípio orgânico extraído do fluido cósmico universal, com a propriedade de animar todos os seres. Eu quis colocar isso porque, na verdade, a gente está falando da vida e morte, que nós falamos na passada. Mas é esse fluido vital que dá, então, a vida. Vitalidade. Ele retorna para a natureza após o processo de morte biológica. Porque nada cresce, nada se perde, tudo se transforma, tudo se pureza. Então, esse fluido que está animando hoje, com a morte, ele é devolvido para a natureza e vai ser reaproveitado. Acho que pode demorar para o próximo. Pode chegar sempre, mais,
da morte do ser orgânico. Então, lembrar, o ser orgânico, ele está vivo porque ele tem essa energia, ele tem esse fluxo. Nós nascemos uma porta de fluxo para um tempo provável, um período de vida, e nós falamos também que não é fixo, assim, nasce com uma porta para 75 anos, 23 meses antes disso. Eu tenho uma casa, ela pode abaixar e eu tenho recursos para corrigir, vamos dizer assim, essa perda. Na alimentação, na respiração, muitos casos eu vou fazer um tratamento que eu não tenho vitalidade, né? Eu preciso de uma injeção de ânimo, que é o passo para o consumo desse tudo aqui é interessante, porque eu nasço com uma forma, mas eu posso consumir. Exemplo caso de pescar importante, combustível e não capacidade. Eu posso usar de meio, eu posso usar de reserva, mas isso aí pode ficar tudo, começar a engasgar, porque está cheio de poeira. Eu posso usar uma gasolina boa, posso usar uma gasolina secundária, eu posso usar com combustível espalhado, que aí fica muito fácil. Então, a comparação é mais ou menos essa. Se eu acelerar mais o gás maior do que X, se eu ficar muito devagar e economizar, por uma tabela, aí eu ficar do carro, eu tenho que andar, eu tenho uma tabela, né? Eu tenho que ter também um equilíbrio. Então, esse botamento dos órgãos vai dar a ideia de que esse fluido está altamente esse fluido. Achando e não conseguindo colocar isso no campo, por alguma razão. Né? E às vezes, processo natural, e ninguém vai ficar assim. Ninguém morre de nada, porque morreu alguma coisa. Então, esse fluido tem que voltar. Mas, como eu estou esgotando o meu fluxo de volta? E como eu estou removendo o meu combustível? Aí nós falamos, como é que está? Nossa alimentação, nossos hábitos do dia a dia, né? Sono, lazer. Nossa, eu sabia que nós estamos falando. Né? Então, como eles estão considerando, como nós temos vindo, realmente uma coisa que nós comentamos também, então, o que pode levar o esgotamento desses órgãos? Aí eles começaram, lembrando, né? Esse caso que só é esgotamento. Eu acho, sabe o que é legal também no café, sempre? Algo que foi sempre tem qualquer coisa atrás, mas a atualidade e a possibilidade de questionar. Você vê que a resposta não está legal. Esse botamento de Austrália, eu mostro 20 anos, tinha uma programação de inglês. E que tem uma caixa de estudo lá, eu digo assim, não incorporar. Então, a resposta parece assim, pronta, fechada, mas se a gente começar a pensar a respeito dele, tem uma possibilidade de a gente questionar. Sensibilidade, tudo bem. Você chegou com 99,9 anos, provavelmente você deve estar com tudo baixo. Né? Pode estar bem dentro da proporção desses vídeos, desses coroas, pode ser. Seja nesse momento, que pede, mas ele se derrubar. Aquele tipo assim, morreu e perdeu o lugar. Né? E aí vai muito de novo lá para as questões. Como é que está levando a vida? Hoje a gente tem que ficar velho, muito triste. E aí uma das coisas de ficar velho, né? O pastor está muito graça. Nenhum. Porque isso, você vai perceber que você não é mais aquele que você era. E tem que aprender a conviver com isso. Você tem que aprender, ontem eu não costumo lembrar, tem que aprender a conviver com o limite. Você não é a mesma pessoa que já não
pode ir no banco, não pode comer em banheiro de porta fechada, desde tudo. Porque isso quer cair, quebrou sempre, então não segura nada, não pode falar. Mas é só vai saber, tá? Mas a muitas das coisas, nós não criamos uma situação, só que a gente vai cruzando. Parece é possível. Disciplina. Porque são atitudes, são gestos, são modos de pensar, é a falta de aceitar que o processo é natural, que eu posso ter uma vida linda, maravilhosa, aos 20, 40, 60, 80, mas em cada etapa é uma coisa diferente. É um processo diferente. Né? Mas é um processo natural. Então, sensibilidade, levar a voz, é um processo natural. É um esgotamento do dom. Foi tudo devagarzinho. Agora, quantas outras situações que a pessoa faz sem precisar? Né? Se quiser, eu só tenho um dom, né? Doenças feridas, acidentes, suicídio, e o excesso, fuma muito, droga, né? Come mais, bebe mais, trabalha mais, álcool, etc. Isso são fatores que vão desgastar esse indivíduo. E desgastando, porque o sangue vai baixar, o fluxo vital vai baixar, você vai ter que ficar recurso para depois. E às vezes, não consegue. Né? Vamos lá. Uma coisa lá no seguinte. Aí nós vamos ligar com ele aqui. E lá no capítulo 2, que assim, na base do trabalho de ressignificação da morte, no Critério fala assim, é a hora da humanidade, em particular, acostumarem com o fato de que irão morrer. Ninguém vai ficar feliz. E passou a morte, pensar, por isso, nós não queremos pensar, não. Mas é algo que a gente deveria pensar de uma outra forma, trabalhar isso de uma outra forma, porque em algum momento nós vamos encontrar a dor e a doença nem sempre ocorre para ser grave. Gente, a dor e a doença nem sempre vem para ser grave. Pessoas falar mais para cá, implorando para viver. Quando às vezes é o momento de pedir uma intercessão, para que essa pessoa aceite, ela mesma aceite o momento dela de partida, ela não chegou. Não tem nada para fazer. Você já viu isso para ficar ótimo? O que está fazendo aqui? É hora de ir embora. Mas a pessoa, dela, já está no lugar, e às vezes um monte de gente fazendo promessa, rezando, fazendo convite lá, quando ela está viva. E por isso, muitas vezes, é muito complicado. A questão do segurar, né? É meu pai, minha mãe, meu filho. Então, será que não é o momento de eu pedir a alguém, olha por ele, olha por mim, mas olha por ele. O melhor momento para que essas pessoas tem que aceitar que é o momento de agora. Porque nem sempre vai não vai curar, porque não é mais aquele momento que acontece. E tem um outro capítulo também no Alto do Ensino, 26, que fala sobre essa questão também. A dor, muitas vezes, como reparação e como reeducação. Muitas vezes passa uma pessoa tem um período acamada, aguentada, é um período para que ela reflita sobre esse mundo, sobre maneira de pensar, de ser, como é que conduziu e como é que pode conduzir a vida, né? Para conseguir. Isso seja não simples, porque está tão fácil. Não deixa tudo para a próxima, não, de repente isso faz.
relaxando. Aí você não vai fazer nada, não tem tempo de fazer nada. Aí você vai ter que pensar. E que isso seja um momento para melhorar, para mudar. Porque se não mudar, se não decidir, vai ter outro momento pior. Ah, mas não é injustiçado, Deus é isso, acontece com isso, vai acontecer. Não é que Deus quer que seja dessa forma. Não, é a gente mesmo cavando o processo de Deus para viver. Não aprendeu? A gente não toma conta? A gente pode tomar conta, não, né? Não. Passou, se cagar mesmo, é igual. Mas, infelizmente, né? Vivemos essa realidade. Mas, assim, se eu não aprender a lição, ela vem de novo. E aí, às vezes, não dá uma receita de prática. Quando eu faço, então, eu tenho uma programação X, mas eu vou tendo atitudes que me levam. Na metade, eu passar por um processo de serviço doloroso. Captação, ciclar, né? É o momento que a senhora acorda, para, pensa, desfaça a sua caminhada. Aí, não sei o quê, porém, mas você acaba saindo daquele processo. Mas, de repente, foi uma necessidade de carne, tem que cuidar. Por quê? Se não aprender, ou vai ficar um outro processo para frente semelhante na tentativa de gravidez terminada. Tá? A dor é a lei que entra em ação quando os desafios do amor e da razão são promovidos pelos habitantes de qualquer esfera de Deus. Ele não está falando disso só aqui para a terra, como nós também não. Ele coloca isso como uma regra do jogo do universo. Tá? Nem sempre curar é sinônimo de ajudar. Então, às vezes, a pessoa entra no processo lento, sabe, não do mesmo jeito, não tem aquela várias pessoas que foram curadas por Jesus e que interferem né? Não é? Poucos aqui agradeceram, reconheceram a graça que receberam, são valiosas. Nem toda dor é resgate ou expiação. Muitas vezes, essa dor é uma alerta, é um grito, é um apito, é uma lágrima, né? E está te dizendo, às vezes, faltando inteligência, cadê seu sucesso aí para ajudar? Por que eu estou passando isso? De repente, eu estou sendo inteligente, eu estou comendo demais, eu estou comendo menos, eu estou dormindo, que é certo, que é atitude, tanto fisicamente quanto a questão interior dele. É questionamento, falta de planejamento, planejar a vida, planejar as coisas, de forma que você viva de uma forma, vamos dizer, um pouco mais equilibrada, imprevidência, pegar tudo que serve para passar tempo, vai ter que estar rica, gastrite, tirar né? Muitos morrem sem a morte ser planejada para aquele momento. Então, baseado por tudo que a gente está atento, o que eu estou fazendo na minha vida, eu posso estar contribuindo para acelerar. Aí eu não quero morrer, não, mas será que eu não tendo atitudes, situações que você está promovendo isso para você? Né? A ajuda pode estar subordinada à programação kármica ou reencarnatória. Ou seja, muitas vezes a gente entra no processo de estar, porque é apenas um recadinho, uma latinha, né? Não é nada tão grave, vamos dizer, mas às vezes são situações que a pessoa realmente tem que se iniciar, né? Pelo processo dela. Então, a programação kármica, que é algo que está programado na vida dela de vivenciar ou encarnatória. E às vezes, situações que vão funcionar como barreiras
áreas financeiras e tudo, que vão complicar muito mais aquela encarnação dela. Não deixa ela na casa de volta, deixa ela mansão, ela não vai ter como praticar determinadas atitudes que vão piorar a situação dela. Né? De novo, muitos de nós têm que a morte, planejar para fazer aqui. Pode comparar a morte de uma pessoa a uma máquina que parou de funcionar? E eu disse certamente. Se a máquina não tem fronteira, ela deixa de funcionar. Se o corpo está enfermo, a vida existe. E uma máquina, você já tem teste de posição, né? Você faz uma revisão, você previne. Então, de uma certa forma, não é diferente da gente. Então, durante todo o nosso processo de viver, cada tempo com o que eu estou fazendo para que a minha vida tenha qualidade, tenha equilíbrio, que eu esteja contribuindo para acelerar algo que eu não quero, que eu não quero não, mas peraí, que coisa que eu estou fazendo que de repente estão contribuindo para que eu não mais rápido, né? E a questão desse espiritual é a questão desse fluido, porque esse fluido naturalmente vai se comportar, mas se eu ficar num momento que não era o momento, eu vou ter toda uma quantidade de fluido que vai precisar ser aproveitado, vai ter que ser transmutada. Então, vai ter que dar trabalho para espírito fazer isso, né? Nós, boleiros, nós, residentes, tem que haver um reaproveitamento desse material, para que nada se perca. Então, cabe a nós, essa responsabilidade conosco. Tá? O que ele está contribuindo para esse processo de referência. Deixa eu só mais a próxima semana. Como é que fica isso? Semana que vem? Não. Outra semana. Próxima semana é casa. Né? Vocês vão pensar, não?
sobre a morte biológica, que é o físico, a consequência. E aí a gente ficou de fazer uma reflexão sobre as questões psicológicas. Porque todo tempo que a Maria está sendo morte, nós estamos lembrando que, na verdade, o espírito não foi tomado por ele. Como espírito, sempre ele continua vivíssimo e ele carrega esses aspectos emocionais e aspectos psicológicos. E aí que é bom a gente refletir sobre isso. E não importa muito de forma como a gente vai resolver esse assunto, assim que ele encerrar, imaginar que é uma coisa complicada, porque apenas é uma possibilidade, uma oportunidade, a gente está abrindo uma reflexão sobre o assunto. É esse caso, inclusive, das questões biológicas, também há muita coisa para mim de espiritualidade, quando tem informação sobre esse assunto da religião. Porque é um assunto delicado no sentido da gente aceitar diretamente falar sobre isso. E no aspecto psicológico, eu queria fazer algumas observações, tá? Nesse assunto eu queria falar da afetividade. A gente tem escola no mundo para tudo, você deveria ter escola para fé. Então, se quiser ter indicação, alguém tem dom de ser empreendedor, outra escola de afeto, olha, vê se a gente estudar afeto, porque nós vamos ver que muitas vezes essa questão de explicar tem muito a ver com o afeto e a necessidade que a gente tem sobre isso. Então, a gente começa pensando o seguinte: eu estava pensando, na verdade, o que é mais duro de morrer na morte? O que é mais duro de morrer na morte? Porque tem muito aspecto envolvido. Mas o que agarra na gente? O que pega? Porque alguém cortou isso, ou cortou aquilo, ou porque aquilo esgotou, deixou de esgotar? Será que é isso? Ou tem um monte de aspectos psicológicos que nós não paramos para pensar, não refletimos sobre eles, mas eles vão bater a nossa porta. E na hora que bater a nossa porta, a experiência dele fala, ou seja, lembra que eu vou morrer nessa casa? E aí, como é que eu vou lidar com esses aspectos emocionais e psicológicos? E tudo que a gente realmente faz na reflexão, faz com que qualquer passagem, não peça para o outro melhor. Então, então a gente tem o seguinte: alguns conflitos a eu uma delas, enquanto eu vou falar nessa questão dessa reflexão sobre a morte, vamos pensar em dois aspectos, tanto na situação que pode ocorrer comigo, e vai ocorrer, como um aspecto que ocorre com o outro também. Porque o outro vai ser meu pai, meu irmão, meu filho. E aí, olha que terceira questão do conflito que a gente não para para pensar, e por não parar para pensar, a gente não trata dele. Quer um exemplo? Essa nós estávamos estudando esse assunto. Aí foi ventilado, até conversando pela Sônia de Miro, uma colocação que eu levou com questão de colocar isso. E já repararam que quando a pessoa engravida, vai ter filho, ela prepara, pinta o carro, arruma vestido, roupinha, chama o vinho, tudo aquela coisa, ele vai falar de Deus, né? Mas não, quando a pessoa está morrendo, a gente vai caçando ela. Cheiroso, bonitinho, todo papel de parede, no velhinho, você vai estudando ele buscando até e for necessário, não for definindo essa imagem, em muitos casos é necessário. Agora, você imagina como eles falam que quer que esteja bem lá, que a gente começa a preparar ele mal para ele partir para lá. Você mais da parte do ponto do fundo da casa, escuro, mal cavado, mofado, tudo aquilo é resto de aproveitamento. Não é essa velhinha, não é totalmente, passou com vergonha, com coisa de Deus, passou com cheiroso, né? É engraçado isso. Então a gente deve pensar essa coisa tão pequena, mas que não é tão grande. Porque se uma pessoa, no período que ela vai se preparando para partir,
ela vai receber esse afeto melhor, essa atenção melhor, eu não tenho dúvida, ela vai chegar no lugar mais saudável. Por favor, não vamos entrar no quartinho mofado, a luz queimada, o vaso está funcionando e começar a fazer doutrinação. Porque eu acho que a última coisa que alguém está morrendo é o vídeo da doutrinação. Da prova, só eu falar da questão do próprio do Espírito, não está preparada, a pessoa quer certo. A pessoa quer certo. E aí, por que é importante a gente ter a noção da questão de ter o afeto? Porque quando nós não temos noção do afeto, nós somos verdadeiros monstros. Sem perceber. Nós não somos pessoas para se encarnar, nós somos seres humanos. Nós. E já notou que a questão do tempo, alguém já teve experiência de comparação? Já poderia perceber a questão, a questão do tempo muda todinho. O tempo passa, que outro para quem já está condenado à morte, no sentido assim que o médico falou, essa aí não tem jeito, essa doença assim, você tem alguns dias, mas não tem como fazer nada. Você não para para pensar como é que essa criatura deve ser tratada? Ela não pode ter esse tempo com você, não. Ela não pode chegar na sua casa, na minha casa, e nós começar com discussões bobas, porque o tempo dela é totalmente diferente de nós. Quem passou por essa experiência sabe o que eu estou falando. Mas quem não passou, eu não tenho escrito sobre isso. Eu preciso adentrar o tempo todo, saber que agora as coisas são totalmente diferentes. Se o tempo para mim é como se nunca fosse acabar, para ela está sendo determinado. E muitas vezes, e essa pessoa, nesse momento, ela quer questionar coisas sólidas. Ela quer falar coisas que ela nunca falou. Ela quer resolver as questões que não são resolvidas. E aí a gente tem muito amor e muita coragem para poder entrar nessa relação totalmente diferente do que nós fazemos nesse mundo aqui. Porque essa relação que ele tem no mundo, nós não fazemos nada do que deve ser feito. Tudo ele faz, ele tem que fazer coisa. Aí eu tenho uma dificuldade com Deus, no interior deixa eu fazer coisa. Aí eu queria tanto falar que gosta, não, no interior deixa eu fazer coisa. Aí eu queria falar que eu estou legenda, não falando, no interior deixa eu fazer coisa. Mas na hora que ela está vindo lá, mulher fala assim, eu sou que fazer coisa toda, não tem que ter coisa. Então, é preciso a gente ter essa consciência. Então, ele já é o primeiro conflito que a pessoa que está já preparando as malas tem e que muitas vezes nós do lado não percebemos isso. A Maria, como questão do júri, a pessoa que está desencarnada tem noção do que ela está nos mostrando. Tanto é que ela muda totalmente o jeito de ser. Ela não quer conversar com ela mais, porque ela não tem tudo para gastar. Ela não tem tudo para gastar. E eu estou falando para vocês isso, eu estava sempre assim. Eu tive um problema de sangue, e eu cheguei a perder 10 quilos, e eu tive que fazer uma lista para mim, para ter que valer a pena eu fazer. Mas aquilo que não valia a pena, eu não ia conversar. Eu comecei a fazer uma lista daquelas pessoas que tomavam energia. E que eu também tomava, ia lá, discutia. Depois de embora, não tinha chegado a lugar nenhum. Eu tenho um parente assim, e a gente adorava, ele nunca discutia e chegava à conclusão não. Ele, se eu falava que pode até, ele falava que pedra era mal, se ele falava que pedra era mal, eu falava que pode que era. E a gente discutia, para ver quem derrotava o outro. Mas era um desgaste de energia. O que eu fiz? Acabou. Não posso usar essa energia para mais ninguém. Eu vou ter que ter muita sabedoria para gastar minha energia. E eu comecei a gastar minha energia, sabe por quê? Assistindo reuniões, mais do que muito espírito. Eu digo mais espírito nessa hora, porque já não é mais conversa de espírito para encarnar, é quase conversa de espírito para espírito. E aí a pessoa não acreditou. Mas o que foi? E aí, tem outra coisa que quem está para morrer. Não tem vergonha de falar nada para ninguém primeiro, porque vai morrer, então não muda nada. Então eu fui para essa pessoa que eu discutia muito, eficazmente, de forma muito natural. Não posso mais ter essa conversa com você. Não é interessante mais que a minha realidade de vida.
Porque o primeiro tempo era outro. Se todo mundo tinha tempo para fazer hora, Deus decidiu determinadas coisas. Olha aí um conflito que a gente está passando. Agora, quem está do lado será que vai compreender isso? Porque se nós não compreender a realidade emocional que a gente está passando, como é que a gente pode ser afetuoso? Como é que nós podemos ser carinhosos se nós não conseguimos perceber essa realidade? Que é outra questão, as questões da religiosidade da pessoa. Querendo ou não, todo mundo está desencarnando, que também não vai. E aí ele fala assim, olha, tem um dado, não tem um certo. E não, a pessoa está desencarnando, está já certo. Aí você começa a falar, olha, eu tenho fala assim, mas normalmente, como a gente é pessimista, ele fala, todo mundo vai lembrar o Deus. E a pessoa está desencarnando, olha, meu Deus, vou pegar um outro, vai se transformar. E se Deus tivesse feito alguma coisa dessa, né? Ou tem Deus que tem uma cultura religiosa, já que não é um pouco interno, e aí tem toda essa colocação. Tem as colocações de uma pandemia das outras pessoas que a gente chega a não acreditar que não foi dito por aquela pessoa. Eu estava numa reunião, não parece. E uma pessoa amiga saiu lá, não, a bomba chegou, postou no meu corpo. Essa doença só é do mal ou é do bem? Quem que podia receber que a cura daquele momento? Qual é a resposta agora? Que bem aquele tipo de colocação poderíamos fazer? Qual é o carinho, a afetividade que eu queria ter hoje? E depois tem várias colocações de Deus. Mas é porque as pessoas não estão sabendo da realidade. E aí tem uma coisa que a gente precisa entender. A única pessoa que está viva verdadeiramente na Terra, eu estou falando uma morte passada, porque aí ele fala agora, eu preciso experimentar a vida. Eu preciso experimentar a vida. Porque ele sabe que a vida não está aqui, não dá para brincar, não dá para experienciar. E ele, nos conflitos que ele não resolveu durante 200 anos, ele quer resolver 2 meses, 3 meses. Se a pessoa não tiver uma certa carinho, gente, ela vai um negócio assim, chega a ser monstruoso. Você quer um exemplo, mais famílias desencarnando, uma mãe provedora da casa, com filho pequeno desencarnando. Muitas das vezes a morte está escolhendo por isso que eu estava dizendo, responder a você. O que é mais difícil de morrer na morte? Para um pai de família com criança pequena, a morte não é nada. Psicológico dele, quem vai tomar tudo de criança? Como elas vão ficar? Quem vai dar calminho, quem vai dar amor, quem vai cuidar? Não para acontecer. Agora, você imagina se ele tem uma pessoa amiga, amorosa, que fala, olha, você não for, você vai ficar lá. Mas você fica tranquilo, os seus filhos como vão. Você já parou para entender a tranquilidade, a serenidade, a paz afetiva que essa pessoa vai ter, a hora que ela saber que ela não tem a quem recorrer nessa questão emocional, nesse exato momento. Já você parar para pensar o que é apertar a mão de uma pessoa que já fala, cara, eu estou aqui com você, eu estou aqui com você. Eu sou está abandonado, eu estou chegando, eu estou te acompanhando. Esses aspectos, eles são psicológicos. Eles são psicológicos de uma dificuldade emocional muito grande. E eu vou dizer para você, nós, da sociedade, nós temos uma dificuldade relacionada ao desencarne, com a morte física tão grande, que até hoje a gente tem que esconder, a ponto que, na sociedade atual, dá até não que a pessoa que está pagada morrer, não deve estar se sentindo com o outro. É que uma coisa nova, fulano encarnando que dó, coitado, meu Deus, gente, também, né? Ele diz demais, comia demais, ou sei lá o que, tudo tem que errado, porque outro fazia demais e outro criança. Ou seja, você coitado, a pessoa está precisando do acolhimento afetivo. Aí ele tem que ouvir, disparei, eu não falei, eu pensei, vivia muito, estimava muito. Agora está aí, ele vai dar, né? Ainda vai ter que fumar na próxima encarnação. Hoje, gente, olha só o
baseado na dificuldade emocional daquela criatura. Sendo que todas as explicações que estão acontecendo na vida comigo, elas passam primeiro pela mão de Deus. E Deus pode analisar de forma diferente que nós estamos analisando. Pode ser isso uma verdade, mas Deus quer analisar todos os aspectos trazidos biológicos do café. Pode ser com certeza verdade, trazido pelo Espírito Santo, mas pode, por vezes, ser agregado a nossos valores, a nossas ideias. Porque nós, na verdade, não temos como saber qual é a situação de cada um de nós. Por que ele vai ter organizado, ou doente, ou exagera? O mais importante de tudo isso é a gente saber que o acesso cabe. Do mesmo jeito que a gente recebe uma criança quando está nascendo, aí sentindo, batendo, todo mundo está babando, presente, adolescente, esse mesmo acesso é preciso dar a pessoa que está em casa. Ele estava cuidando dos conflitos dele e cuidando dele. Mas tem pessoas que não vão dar conta. E aí cabe às outras pessoas ajudar. Porque às vezes a pessoa está tratadinha que está desencarnando e a família está brigando. Eu tenho que casos de a pessoa está velha, nós não precisamos acertar isso, organizar a nossa vida social, distribuir já em vida as coisas. Mas eu não sei como fazer. Então, assim, a pessoa chegar a desencarnar com desgosto, porque tudo que a gente conversar no sentido de organizar a questão material gerava desentendimento. E para mim, se eu pudesse liberar da maldade, da pior maldade, é não fazer um sentimento de afetividade ou a pessoa está desencarnando. Porque é o período que a gente fica falando que é espírita ou espiritualista, mas para começar, você não vai perceber mais o bairro, você não vai perceber mais a rua, você não vai perceber mais aquela comunidade, você não vai ter mais aquele sobrenome, você não vai ter mais aquele médico, um engenheiro que é. Você para para perceber, essa gente não fala. E quando eu estou dizendo isso, o bom seria que a gente tivesse uma consciência formando, porque na verdade, a partir do momento que a gente diz, nós já teríamos que estar preparando para morrer, porque é uma realidade. O bom seria que nós tivéssemos a compreensão da vida de que no fundo a gente é espírito. A gente não é José, não é Pedro, não é pedreiro, não é engenheiro, não é marceneiro. Não é nada disso. A gente não é pai, nem mãe, nem filho. A gente está. A gente está na encarnação atual, como pai, como filho, como engenheiro, como médico. Mas ao partir, tudo isso acabou. Acabou. Se continuar existindo, tem uma coisa que você sempre chama de confusão. Você explica do outro lado, não consegue viver experiência dele como filho, porque ele ficou tão apegado as coisas da terra, que ele continua querendo ser pai, querendo ser mãe, querendo ser irmão, querendo morar no mesmo quarto, querendo morar na mesma casa, querendo influenciar a vida das pessoas. Mas olha, como é importante a gente compreender essas coisas ao longo da nossa vida.
Então, aí você vê, ele, né, na cabeça dele, ele não Estava cuidando da equilíbrio dele, que é um processo. Né? mas só que agora ninguém percebe isso. Foi bom você colocar isso, porque você fez uma outra colocação. Quando a pessoa vai envelhecendo, tem um filho a mandar nele. E isso, você não para para pensar o que é decidir, quando é uma coisa que você decidir é importante a sugestão. Eu acredito que foi acontecer com você, só estou lembrando aqui. Mas muitas vezes a gente quer mandar, pedir na vida da outra pessoa. E a gente impõe questão, então até esse período a pessoa deveria escolher o que ela quer. Olha, você quer continuar internado? Você quer ficar em casa? Você quer passar por essa cirurgia? Não, você não quer passar. Dá à pessoa continuar mantendo o poder dela decidir o que quer. E olha, os aspectos culturais também nós discutimos sexta-feira. Você imagina que depois daquele momento ali que você está entregue da doença, você tem todos os princípios seus. E aí, de repente, a pessoa vai te dar banho, vai limpar o seu cocô, vai você deitado, vai colocar sua roupa. E como é que você está fazendo com essa festividade? Porque as pessoas se preparou para isso. Eu estava comentando que eu tenho uma grande dificuldade, porque na minha casa não tem casa com muito doce. Olha, você vai no banheiro, você está forte. Você vai, você tem necessidade sua. Vai na feliz quando a gente estiver doente. E aí eu precisar dar banho, precisar arrumar e tal. Como que eu vou lidar com essa condição psicológica? E por que a gente está falando tudo isso? Porque a única coisa que não pode faltar na pessoa em processo de desencarne é uma condição psicológica boa. É a única coisa que não está. O homem não está legal mais, a alimentação já não é tão legal como deveria ser, mas uma coisa não pode faltar a afetividade, aquela tem uma condição psicológica muito precisa. Porque quando ela parte com essa sensação de afetividade, ela parte muito tranquila, ela parte muito fácil dela. Então, cabe a pessoa tratar de si própria, que envolve um tratante, para ela mesma cuidar dessa condição emocional dela, porque ela não pode fazer perante terceiro, mas é importante que quem envolve com o terceiro tenha consciência da importância de tudo isso. Porque não vai adiantar eu ter todos esses conhecimentos que eu estou me trazendo, se numa hora, numa convivência dessa, a gente não pratica isso. Só, já está enterrando, mas eu quero aí 3 minutinhos, só para a gente entender a importância que nós estamos falando. O maior conflito, o maior ser humano ainda é complicado. Então, a gente não está falando de qualquer conhecimento. Nós estamos falando do maior conflito que nós temos, que ele é tão grande, que a gente não quer nem falar sobre ele. A gente nem quer pensar nele. Como se fosse uma coisa maligna, uma coisa ruim, se ele faz parte da nossa naturalidade, que é uma coisa que então, proporcionar a possibilidade de uma pessoa partir da tranquilidade, partir bem, partir em paz, falando que ela está mesmo. E aí tem uma coisa interessante que a gente precisa compreender também. Uma pessoa nesse processo, ele não tem mais nada de falsidade. Então, ele não adianta a gente ficar falando com ele, ele olhar no olho da gente, não, mas o olhar dela não bate. Porque isso frustra a alma da pessoa. Isso frustra a possibilidade da pessoa existir de forma clara, de forma objetiva. Eu tive várias situações, eu tive uma pessoa, nossa, uma criança, teve câncer, e aí eu comecei a visitar ele, e do hospital para casa do hospital, e eu ficava assim, gente, eu não vou falar, tá bem, mas ele é amigos, meus filhos, nós estamos muito juntos, fizemos trabalho espiritual juntos. Eu falava, a única coisa que eu sei que consigo fazer uma vez é o resto. O resto não podemos de mais nada, porque eu não tenho palavras que possam consolar, e ficar repetindo aquelas coisas que blá blá blá. Aí a gente conversando, vai tirar uma palavra dele, eu não posso dizer que ele vai encarnar. Aí olha, e na verdade, chega uma hora que eu já estou pensando que ele é bom encarnar. Porque está muito duro levar essa barra dessa doença. Eu imagino que deva ser. Mas aí aconteceu um fato
interessante, porque ela falou, eu tenho uma mágoa do meu pai, e perdeu uma necessidade de conversar isso. E aí ela disse, qual era a mágoa? Ela não tinha morrido, o pai casou de novo, e ela foi morar separada da família, da nova família. Então aquela coisa assim, nossa, aí eu falei, olha, a única coisa que você pode fazer, se não for perder essa chance, converse com ele. O dia que ele vier, não tenha essa oportunidade com ela. Não deixe todo dia. E aí, quando a gente passava um tempo depois, ela falou, graças a Deus, consegui conversar com meu pai. Chorei, xinguei, reclamei, e aí então viu e tal, e aquela coisa foi linda dentro da pessoa. Então, é aquela coisa que eu falei, tem essa pessoa que eu tenho imaginário que eu vou viver, eu saio daqui, imaginando que eu vou viver 10 anos, 20 anos, 30 anos, ter estatística. Mas quando alguém vira para mim, dá um certificado de que eu não vou passar por ele no espaço dele, a minha visão vai ser toda. Bom, o tempo do mundo, a gente tinha ali milhões de artigos sobre isso, mas como também a gente nem precisa importar, porque não vai esgotar, provavelmente dá mais dentro de determinadas decisões que a gente precisa ter sobre esse assunto, até porque a gente só vive bem se tiver consciência dessa questão do desencarnar. Quem não tem consciência dessa questão do desencarnar não consegue entender. A morte é importante. Só para você ter ideia, já falei uma vez, e a gente vai encerrar. Uma vez eu questionei a espiritualidade, o sistema transmite. Então, mas por que isso inverte? A pessoa nasce velha, vai adquirir experiência, quando ela chegar com 20 anos, 18 anos, ela está experiente e está com toda a energia. Que é dura essa coisa de nascer novo, comum, ignorante, vai adquirir experiência, aí eu fiz um cuidado comigo. Se você, velho, a gente tem uma maior dificuldade de tirar os dedos aí, você está agarrado tudo que pode para não sair. Você imagina com 20 anos, a gente quer um espírito de experiência. E a delícia é para a pessoa já ir aprendendo. Então nós vamos ouvindo também escutar menos, ela falar menos, ela comer menos, beber tudo menos. Pega e perceber, no fundo dessa partida já começou. Esse desenlace já começou. E olha, precisamos ter um trabalho. Então nós fizemos muito legal, eu não funcionaria dessa forma, porque aí nós teríamos arrancado tudo de bolso, cara. E seria muito mais sofrido. Porque muitas vezes a pessoa questiona, não, mas tem que ser. Aí hoje eu fico comigo uma certeza muito grande. Não é. Eu estou com 60 anos. Não é. Eu já estou ouvindo nada. Ninguém sabe que eu estou 40 ligando. Tem que só ter mais ouvido por banda com um estudo. E às vezes a pessoa está falando comigo, eu estou olhando, espera aí, a pessoa está e vocês imaginam que é tudo? Eu conversando com pessoas, eu não estou entendendo o que elas estão falando, eu não estou ouvindo, elas me xingando. Uma coisa que eu estou ocupado com o vídeo, você está entendendo. Não, é claro que tem educação, a gente está falando com ele, presta atenção, mas é questão. E eu falei com meu filho, olha, eu sou tipo assim, tudo a gente falou 200 vezes, agora você fala para você 2 vezes, não é qualquer coisa. Você tem que entender qual lado da vida eu estou ouvindo bem. Porque você está falando do lado da vida errado, você vai falar 3 vezes. Ou seja, enxergar agora são óbvios. Tem óbvio que enxerga. Mas o que eu te falo uma coisa? Não troca meus 60 anos. Só trocaria com uma barreira, que deve ter várias experiências. Mas já falar que não pode. É isso aí, não pode, só ficar. Não, tem mais problema que você, tudo que você fala, não vai comigo. Mas já não está vendo, não, gente, se Deus quiser, para bater esse papo, ele quer a casa pediu, para a gente ver isso com certeza. Olha, quando alguém está sabendo que alguma pessoa está ligada, ele coitado, ele é vítima. O que aconteceu? Como se fosse uma tragédia. Porque isso, a pessoa precisa acabar na roupa, só que ela vai desencarnar, não faz parte da vida. Obrigado.
Gente, nós vamos partir encaminhando para o final da reunião. Vamos agora para o passo e vamos a vocês que colocam receptivo, sentido, voltar a mente, nada mais é que enquanto concluir pode, as pessoas não tratam o médico da imitação. Faça isso, por favor, coloque à disposição. Enquanto isso, a gente tenta alguma coisa.
Eu te ofereço meu canto, a glória.
O pessoal já está discutindo, né, no final de mais um encontro. E, primeiramente, eu queria saber se tem alguém que nos visita pela primeira vez. Vocês estão bem-vindos. O caso que nós estamos recebendo, será que encontrar a senhora outras vezes, em outras oportunidades, né? Nós temos reunião quinta-feira às 20 horas, e domingo às 19 horas. Seja muito. Gente, todo mundo já sabe, mas ele vai falar da planografia, é a primeira vez, já está julgado a primeira vez. Todos, né, que estão acompanhando aqui na casa conosco, nós estamos aí engajados na campanha Outubro Rosa, né, que é mês de outubro, é o mês de prevenção ao câncer de mama, né? Então, estamos convidando as mulheres da Casa de Neilda, as nossas famílias militantes, e todos que estão aqui, possam levar alguém esse convite, né, de se colocar à disposição para fazer os exames necessários de combate, prevenção, combate ao câncer de mama, né? Então, vamos lá, ainda dá tempo, todos os postos de saúde estão organizados para estar recebendo, tem alguns hospitais também, então vamos lá. E também está disponível lá, né? Quem tiver, pede, divulgue, e vamos viajar nessa campanha, que é bastante interessante e necessário, né? Bom, a gente agora, nós vamos fazer um convite. Eu estou incomodada com esse moço aqui. E ele está me incomodando. Eu sou espírita há muitos anos. E a primeira casa que eu vejo uma imagem aqui. Eu quero que me explique o porquê. Pois é, então eu vou explicar. Esse moço está aqui, ele está representando aqui simbolicamente o lançamento desse livro. Hoje à noite, Rótulo, né, vai estar lançando o último livro fotografado por ele, que chama Outra dos Livros. Então vem aí uma trilogia, né? Uma série de fotografias que trata aí dos seres, né, que estão nos acompanhando, que estão em todos os órgãos do planeta, né? E chegou aqui esse outro livro de Rótulo, por Anjo de Inácio, né? Fotografia de Rótulo pelo escrito Anjo de Inácio. Então vai ter um lançamento hoje, a gente está convidando, vai ser muito bacana, como, né, todos os trabalhos que são lançados aqui por ele, é muito legal. Então, esse moço está aqui. Está explicado. Eu cheguei aqui me perguntando por quê? Por quê? Foi explicado. Seja bem-vindo. Então é isso. E outro convite, gente, é para próximo domingo, nós estaremos com a Carta Consoladora, né? Essa reunião de domingo de manhã, a gente trabalha dentro do Evangelho, a retificação da morte, e normalmente, uma vez por mês, nós temos as cartas consoladoras. Quem, né, quiser, está participando, quiser vir, tentar buscar, né, uma caixinha de contato com algum ente que já encarnou, e é uma oportunidade, né? Chegar aí, o pessoal normalmente chega às 6 da manhã, a gente abre o portão por volta de 7 horas, mas eu vou chegar um pouquinho mais, para fazer ser recepcionado, falar com mais serenidade, com mais tranquilidade. Não é porque você vai chegar às 5 horas da manhã ou 10 horas que você vai receber a carta. Isso aí é só um controle da gente mesmo, né? Que siga esse horário. A gente pede para você ficar mais tranquilo, para ser melhor recepcionado. Então, dia 25, carta consoladora. Aí, na quinta-feira seguinte, dia 29 do 10, aí nós temos o culto de louvor, será aqui na casa, na quinta-feira, às 20 horas.
com rótulo também. É uma reunião totalmente de agradecimento, né? A gente está sempre pedindo, então esse culto de louvor é um momento para a gente agradecer todos os benefícios, né? Que são oferecidos aí. E dia 31/10, nós teremos a reunião de ectoplasmia. Reunião de tratamento médico. Pois é, gente. Então, a reunião de tratamento médico e espiritual, que, né, a gente chama de ectoplasmia, esse tratamento lá. É para quem está em tratamento médico. Essa reunião específica é para tratar problemas de saúde física. Quem está em tratamento médico pode passar. Está pegando nós hoje? Francisco vai estar anotando o nome, se alguém tiver, né, interesse, pode procurar, que está passando o nome, e passa todas as orientações lá para o dia, né, da reunião. E o último, tá, para não tratar de mais de acontecer, é sobre o mutirão da solidariedade, né, que a casa está organizando, que é esse mutirão, as meninas estão lá fora. Passando para vocês o carnezinho, para vocês estarem levando aos seus amigos, aos seus familiares, nos ajudando nessa campanha que é para melhoria do trabalhista, melhoria necessária, ter o revestimento transparente do piso, da barriga. Então, está sendo feito esses mutilados, será associado em defesa agora uma moto, né? E as meninas têm melhores informações lá fora para vocês. Vou encerrar a reunião, fazer a nossa prece final e quero falar de vocês. Mestre Jesus, amado Deus, companheiro espiritual, é com muita alegria e gratidão que agradecemos por mais esse dia, por mais essa oportunidade de trabalho. Esteja conosco, nos fortalecendo, nos mudando nessa semana, para que possamos levar o que melhor podemos aqui, estamos semear no meio dos nossos companheiros de dia a dia. Esteja conosco hoje,